Depois de chegarem a Restov em uma noite movimentada, os cinco se encontraram sem que soubessem, a maioria convergindo para a taverna O Javali Risonho. Lá dentro, Jason observava a todos como peças de um futuro contrato, notando especialmente o taciturno anão Lacan, que tentava afogar em bebida a dor pela sua perda recente, e o analítico Orion, um homem de olhos prateados que, de um canto escuro, catalogava os presentes como variáveis em um experimento social. Enquanto Lacan, imerso em seu luto, descartava os olhares de Jason e Orion como abutres, do lado de fora, Ustafo movia-se pelas sombras, sentindo a presença de seus inimigos e registrando os rostos na taverna como potenciais ameaças. Longe do barulho, em uma quieta livraria, o estudioso Lordemar buscava conhecimento em tomos antigos, vendo a agitação da cidade e seus habitantes, incluindo um breve encontro com o próprio Ustaf, apenas como um obstáculo em seu caminho para a sabedoria. Vocês responderam à convocação de heróis de Lady Jamandi e chegaram à impressionante mansão dela no topo da colina. Um caminho de paralelepípedos, delimitado por majestosos carvalhos e sebes bem cuidadas, serpenteia subindo a colina por quase 1,5 km, passando por um quartel da guarda de 2 andares, pelos estábulos e uma dúzia de casas com telhado de palha que abrigam as famílias dos servos e vassalos da mansão. A mansão é uma ampla estrutura de 3 andares, construída com pedra argamassada cinza claro, cercada por jardins de rosas e carvalhos antigos rodeados por sebes. Antes de entrarem, o grupo está reunido entre os carvalhos que ladeiam o caminho que dá acesso à porta principal da mansão, aguardando a vez de serem conduzidos até o grande salão. Há outras pessoas esperando. O céu acima está sombrio e trovões distantes indicam que uma tempestade está a caminho. Sob o céu sombrio que prometia uma tempestade iminente, o grupo aguardava ao pé do caminho que levava à imponente mansão de Lady Jamandi. Eram os últimos da fila, um conjunto heterogêneo reunido entre os carvalhos majestosos, cada uma ilha de pensamentos em meio à tensão silenciosa. Lacan, escudo de ferro, com sua armadura polida e a barba trançada com anéis de prata, parecia tão enraizado quanto as árvores ao redor. Seus olhos de carvão observavam os outros como uma dureza forjada em pedra, o escudo em seu braço, uma promessa de proteção e um fardo de memórias. Seu olhar recaiu sobre Orion Shadowfell, uma figura que desafiava a normalidade daquele cenário aristocrático. A pele pálida, os chifres discretos e a serpente que repousava em seu braço eram perturbadores, mas eram seus olhos, esclera negra e íris prateada, que o marcavam como algo além do humano, seu manto escuro absorvendo a pouca luz sob o céu de chumbo. Perto dali, a beleza quase calculada de Jason Dessem, com seus fios dourados e corpo atlético, contrastava com a crueza dos demais. Ele oferecia um sorriso sutil, seus olhos claros movendo-se de um rosto para o outro, medindo o valor e a fraqueza daqueles que podem ser seus futuros companheiros ou não. Um pouco afastado, Ustaf Gandrel parecia um pedaço das terras selvagens transplantado para os jardins bem cuidados da nobreza. Seu gibão de peles, o brilho de sua cimitarra e o olhar pragmático de seus olhos cor de bronze revelavam um homem acostumado mais com a iminência do perigo do que com a etiqueta de uma corte. E, finalmente, havia Lordemar, o elfo. Esguio e de porte altivo, seus longos cabelos negros enmolvavam um rosto que parecia alheio ao tempo, mas eram seus olhos de íris amarelada e pupilas felinas que traíam sua verdadeira natureza, a de um predador paciente, observando a tempestade se formar no céu e talvez entre eles mesmos. Finalmente, um dos criados de Lady Jamandi pede que entrem, os últimos aventureiros conduzidos para a mansão. Ao fazerem isso, as primeiras gotas de uma tempestade começam a cair. O salão espaçoso foi preparado para um grande banquete. Criados passam de um lado para o outro, enquanto vários soldados armados, os guardas da casa de Lady Jamandi, vigiam o salão das paredes leste e oeste, onde estão posicionados. Ao norte, o fogo crepita em uma grande lareira. Uma alavanca de ferro protegida por uma fechadura adorna a face leste da lareira.
2 lustres estão pendurados no teto 6 metros acima. As paredes são decoradas com murais pintados com cenas florestais idílicas, ninfas brincando em cachoeiras, sátiros dançando com faunos em clareiras arborizadas e várias criaturas feéricas voadas entre as árvores. 9 mesas longas estão dispostas ao redor do centro do salão, cada uma com pratos, utensílios, canecas, taças e jarras cheias de cerveja, vinho, hidromel e água prontas para serem servidas. O cheiro de carne assada e outros aromas deliciosos preenchem o recinto, mas nenhuma comida foi servida ainda. Quando entraram no salão principal, cada um de vocês foi escoltado para a mesma mesa. Apenas Lacan, Ustav, Orion, Lordemar e Jason ficaram ocupando a mesma mesa. O grupo conversa entre si depois de se sentarem. Alguns olhares zombeteiros de desaprovação de um impecável gnomo trajado com vestes e sedas elegantes, que depois vocês descobriram ser Tartúcio, parecendo mais um imponente príncipe gnomo do que um verdadeiro aventureiro, é facilmente percebido, e alguns comentários grosseiros de uma humana alta e musculosa, usando uma mistura de peles de animais, couros e um gibão de peles cheio de marcas de batalha, que carrega uma enorme montante numa bainha de couro nas costas, que sabem depois ser Amiri. Onde está essa lady não sei quem? E quem são esses Aldori, afinal? Também podem ser ouvidos. Pouco tempo depois, um sino anuncia a chegada de Jamandi. Uma meio-efilma impressionante entra no salão, seguida por um humano aristocrata de meia-idade. O homem usa roupas elegantes, sob medida, apropriadas para um nobre, enquanto a mulher parece vestida para a batalha. Ela usa um belo casaco de couro sobre uma cota de malha brilhante e uma espada de duelo Aldori de punhocido prateado pendurada na cintura. Os dois caminham para a mesa principal, onde permanecem de pé. O homem fala primeiro. Saudações, heróis! Sou Joseph Selemius, Lorde Prefeito de Restov. E esta, ele gesticula para a mulher ao seu lado, é a Lady Jamandi Aldori. Agradecemos por terem respondido à convocação de heróis dela. Os senhores podem ser poucos, mas nós precisamos apenas dos melhores para esta grande tarefa. Lady Jamandi exibe um grande sorriso antes de falar. Ao sul daqui, além da fronteira de Brevoy, ficam as terras roubadas. Esse território disputado foi reivindicado várias vezes por potenciais colonos, mas, como a região é um refúgio de bandidos e monstros, nunca foi mantida por muito tempo. Restov tem a intenção de mudar isso. Se tiverem coragem suficiente para afastar os perigosos habitantes das terras roubadas, vocês podem conquistar territórios para si mesmos e se autoproclamarem baronesas ou barões. Restov pretende reconhecer a legitimidade dos novos governantes desta região, e nenhum dos reinos vizinhos se importa o suficiente para desafiá-los. Estamos preparados para fornecer apoio como parceiro comercial e aliado militar. Se claimarem a região, terão meu apoio, na verdade, de toda Restov. Lady Jamandi ergue a taça dela. Mas os detalhes de suas missões e licenças individuais nas terras roubadas podem esperar. Eu faço um brinde a vocês, bravos heróis. Por enquanto, vamos comer e aproveitar a noite. O dia promete ser bem cheio amanhã. Após Lady Jamandi terminar, os criados dela começam a circular pela sala, enchendo canecas com cerveja, suco de frutas ou água e servindo comidas em bandejas cheias. O banquete inclui 4 pratos: verduras crocantes levemente temperadas com óleos saborosos, aves uatícolas temperadas com especiarias, um prato principal de javali assado e uma seleção final de sobremesas e queijos finos. Durante o banquete, os criados andam de um lado para o outro na missão sem fim de manter canecas e taças cheias e levar pratos para a copa. Vocês reconhecem Lady Jamandi como uma das lordes espadachins Aldori, uma mulher rica e influente que é reconhecida como uma das melhores combatentes de Restov. Também se recordam que a espada de duelo Aldori de Lady Jamandi deixa um rastro de fogo quando usada e, embora costumasse trabalhar como mercenária, agora foca em atender às necessidades da mansão e das tropas e dos deveres para o reino. Por fim, sabem que, recentemente, Lady Aldori entrou em conflito com a casa governante de Brevoy e até a riqueza e influência dela em Restov podem não oferecer proteção duradoura do regente do trono da escama de dragão para o norte.
Durante o banquete, vocês conversam entre si e com outros presentes no salão. As pessoas que mais ficam em suas mentes são Amiri, uma humana alta e musculosa, usando uma mistura de peles de animais, couros e um gibão de peles cheio de marcas de batalha. Ela carrega uma enorme montante numa bainha de couro nas costas. Harren, um anão clérigo de meia-idade, calvo com uma longa barba grisa. Jeitel, mortalmente pálida e usa roupas densas. Tem cabelo preto longo e não usa nenhuma joia. Ao seu lado, uma foice perversamente afiada está encostada na mesa. Lindsay, uma jovem halfling usando armadura de couro e uma capa desgastada pelo tempo, também deixa um diário de capa de couro na frente dela, no qual ela faz esboços do perfil de todos que estão na mesa e rabisca notas e versos para músicas que nunca termina. Maegor Varn, um homem robusto e bonito, com uma constante sombra de barba no rosto. Ele usa o cabelo grisalho em um pequeno coque. Maegor também carrega uma espada diferente com o brasão da Casa Varn, 4 machadinhas dispostas em um círculo na empunhadura. Tartúcio, impecavelmente trajado com vestes e sedas elegantes, Tartúcio parece mais um imponente príncipe gnomo do que um verdadeiro aventureiro. Valerie, uma mulher alta, excepcionalmente bonita com impressionantes olhos azuis e físico de lutadora. Outros convidados. Obviamente, esses não são os únicos convidados que estão participando do banquete. As outras mesas são preenchidas com uma variedade de convidados, especialmente Hennis Drillev e o grupo de aventureiros, conhecido como Aparições de Ferro, que, mesmo durante o banquete, usam suas armaduras características. 2 horas após o início do banquete, um sino toca para anunciar que ele terminou. Os servos andam de um lado para o outro limpando os restos do banquete e levando bebidas para quem pedir. Lady Jamandi se levanta e se dirige a todos uma última vez antes de se retirar. Meus amigos, começa Lady Jamandi. Espero que tenham gostado da comida e da bebida desta noite. As palavras dela são logo recebidas com vivas e várias canecas e taças brindando entusiasmadamente. A sala demora alguns minutos para ficar em silêncio. Com um sorriso amplo, ela continua. Me sinto honrada, de verdade, mas esta noite é para vocês. Como heróis, vocês atenderam ao meu chamado e mal posso esperar para ouvir as histórias de suas façanhas nas semanas e meses que virão. Amanhã falarei com vocês sobre as suas licenças individuais. Acredito que será um dia agitado, então sugiro que façamos isso no início da noite. Afinal, vocês têm reinos para planejar. As palavras dela são logo recebidas com uma rodada ainda mais alta de comemoração e brindes. Algumas taças até se quebram por causa da ansiedade. Lady Jamandi aponta para as grandes portas duplas a leste e oeste. Claro, arranjei quartos para todos vocês. Meus guardas vão escoltá-los até eles. Espero que eles sejam relaxantes. Nos falaremos mais amanhã, quando nos encontrarmos aqui ao nascer do sol. Lady Jamandi e o Lorde Prefeito saem do salão, seguidos por uma comitiva de guardas armados usando mantos cor-granada sobre cotas de malha. Outros guardas começam a acompanhar grupos de convidados para os quartos. Maegor Varn gentilmente recusa um quarto, insistindo que precisa voltar para Restov para resolver outros assuntos e que retornará pela manhã quando as licenças forem distribuídas. Outros grupos, principalmente aqueles acompanhando Hennis Drillev e as Aparições de Ferro, tomaram as providências para passar a noite em outro lugar. Neste momento, vocês são acompanhados por guardas de aparência cansada para os quartos a leste.